Bem, já estamos ao vivo. E agora vamos começar a esperar os nossos queridos irmãos, amigos, convidados para participar desse momento especial da nossa roda de conversa online sobre direitos humanos em tempo de pandemia. Já estou com os nossos convidados, pastor Orivaldo Pimentel Lopes Júnior, lá de Natal, e também o pastor Jorge Pinheiro, que é da cidade de Montpellier, na França. Né? Uma grande oportunidade da gente estar junto, rever nossos amigos, estarmos partilhando desse momento tão especial na nossa transmissão. Eu ainda não estou vendo o sinal da transmissão. Já estamos aqui, já estou vendo aqui. Eu acabei de abrir o Facebook, né, para a gente saber se nós já estamos lá, né, se nós chegamos lá. Então, já estamos aqui, já estamos juntos. Alguém já deu um joinha, que é o Diego, sobrinho, e assim o pessoal vai chegando. Nossa roda de conversa hoje é sobre esse momento difícil que nós estamos atravessando com a pandemia do coronavírus e a doença Covid-19. Esse momento, para nós, é bastante sério, porque afeta muitos aspectos relacionados a direitos, à liberdade e até mesmo algumas coisas que os movimentos sociais têm alegado, e os movimentos econômicos, empresários, o quanto isso afeta a economia, a vida que está em risco. Hoje eu vi um vídeo muito interessante da Prefeitura de Teresina, no Piauí, e falando sobre essa questão do direito, né, de cada um. Então, nesse vídeo, a Prefeitura de Teresina colocou alguns empresários falando sobre o seu problema econômico, né, como estava afetando a vida deles, né? Então, nesse momento, eles falaram lá que tinha um problema do trabalho, problema da perda de renda, o problema da questão social, da mobilização. E aí, então, a transmissão do vídeo para e a câmera se volta para o fundo do palco do teatro onde eles estavam, e são convidados os familiares daqueles empresários. Aí a pergunta é, e se esses aqui fossem afetados pela Covid-19, o que você faria? Então, os próprios empresários disseram, isso aí já é pegar pesado demais, são meus familiares, olha, eu não sei o que dizer, e isso, para mim, está mexendo comigo. Porque o grande problema é esse, não é? A doença, ela afeta a economia, afeta a sociedade, afeta até a estrutura do poder. Mas e os nossos queridos, os nossos parentes, se eles forem afetados? Quem é que vai cuidar deles, né? Isso é um assunto importante. Orivaldo, quero dizer que você é muito bem-vindo. Estou mandando para você o link do nosso vídeo, na nossa página, para você abrir e acompanhar daí. O Orivaldo ele não tem conta no Facebook. É um herói, né? É um herói. Conseguiu se livrar do Facebook. E aí eu mandei para você o link do vídeo, tá bom? Para você acompanhar aí. Você pode acompanhar pelo seu celular, você pode abrir que você assiste lá. Eu queria também dizer para o Jorge, né, seja bem-vindo. O Jorge está fazendo uma experiência nova com a gente. Nós vamos compartilhar uma tela com ele. E ele vai também falar conosco através do celular dele, que é uma experiência nova. Nós não sabíamos que era possível fazer isso. Então, eu estou surpreso com essas novidades que estamos conhecendo hoje. Estou aprendendo hoje com vocês, né?
cada dia uma lição nova. Eu queria abrir agora para o Orivaldo e o Jorge darem palavras de saudação. Pode ser? Eu vou começar pelo Orivaldo, vamos pelo mais perto, né? Depois... Bem pertinho de Natal, né? Aqui. Metade do caminho. Aliás, Natal está começando o verão, né? Não é isso mesmo? Natal está começando o verão, né? Aqui nós não temos verão e inverno, a única diferença é chuva e não chuva, né? E nós estamos começando a fase das chuvas, mas a temperatura é praticamente a mesma o ano todo, é bem agradável, todos estão convidados, assim que terminar o confinamento, estão convidados a visitar a nossa cidade, vamos dar muita alegria. Bom, um prazer muito grande estar aí com o Jorge, estar com o Irênio nessa conversa que tão importante, tão fundamental. Acho que esse ato da gente provocar essas discussões na internet tem um papel fundamental no fortalecimento da democracia. Eu acho que isso que mais importa. Estamos num momento de um enfraquecimento da democracia, e essa crise de pandemia no mundo piora porque os estados, os governos são obrigados a abrir situações de emergência, de mini-estados de exceção, e nós sabemos o quanto isso é perigoso, porque abre para outras coisas que vão entrando, né? Aqui no Brasil, a gente está sentindo isso já desde 2016, quando tivemos o golpe, e de lá para cá, nós só temos visto a nossa democracia ser enfraquecida de maneira gritante, atos que seriam considerados numa situação de pleno direito absurdos são praticados no dia a dia como se fosse uma coisa normal, e isso é muito preocupante, né? Extremamente preocupante para o nosso país, né? Então, okay. eu não sei se você gostaria que eu já desse aqui uma fala sobre... Eu quero ouvir a saudação do Jorge. Quero saber tá bom. Em francês. Tá joia. Tá bom. Francesa, aí, chegando até nós, né? Fala, muito obrigado. Eu quero dar uma boa tarde, né, para os brasileiros e brasileiras que estão nos vendo e ouvindo, e quero dar uma boa noite para os franceses e brasileiros que estão na França nos vendo e ouvindo. Né, aqui já passa de 10, já são quase 10h10 da noite, 22h10. Mas o que eu quero dizer concordo com o Orivaldo, esse momento é muito especial, porque possibilita a discussão, a conversa, durante meses, eu diria até que nos últimos 2 anos, nós temos assistido um confronto. E o confronto nem sempre é positivo, porque o outro sempre tem alguma coisa a nos dizer, e quem sabe até o outro pode ter informações e ideias que podem enriquecer a nossa visão. Onde uma conversa como esta, onde 3 pastores, com experiência não somente ministerial, mas com experiência acadêmica, de ensino, se reúnem para conversar sobre a pandemia e a nossa conjuntura, me parece um desafio muito importante. É um desafio porque eu não creio que nós possamos ter a solução definitiva, mas podemos, e creio, temos ideias que poderão enriquecer aqueles que estão nos ouvindo e a nós mesmos durante a discussão. Então, eu saúdo irmãos, irmãs, amigos, amigas, vou dizer também companheiros e companheiras que nos ouvem
e participam desse momento. De minha parte, muito obrigado. Estou dando aí o grande abraço do pastor João Batista Pinheiro, lá de Resende. Está mandando um abraço para você, Jorge. Muito obrigado. Eu agradeço. É um grande amigo e um grande professor. Está nos acompanhando nesse momento. E também uma ovelhinha, né, daqui de Niterói, que nos acompanha, que admira nosso trabalho. A Daileide está mandando um abraço para você e também para o Orivaldo, viu? A Daileide é daí de Natal, viu? Ela Olha que legal. Está aí conhecendo, prazer. Daileide, esse é o Orivaldo, essa é a Daileide. Prazer. É isso. Gente, olha só, nós vamos começar as nossas falas e vamos começar da seguinte maneira. Quem quer começar? O Orivaldo ou o Jorge? Vocês escolhem. Não há nenhuma... Eu convido o Jorge. Obrigado, Orivaldo. Obrigado também. Obrigado. E a gente vai partilhar agora também. Eu já vou deixar aqui sua tela já em ponta de bala, Jorge. Então, eu passo a palavra para você, para a gente poder ouvir o que você tem a nos dizer sobre direitos humanos em tempo de pandemia. E como é que vai acontecer? Durante a fala do Jorge, nós vamos passar o data show que ele preparou. E aí, Jorge, é o seguinte, são 15 minutos para você, 15 minutos para o Orivaldo. E você, durante a sua fala, fique à vontade. Quando faltar 3 minutos, eu vou fazer um sinal para você aqui, assim, tá bom? Aí, quando faltar 1 minuto, e quando faltar 0, eu faço assim, e você... Eu não vou cortar seu microfone, não, fique tranquilo. Mas você procura fazer... Tá bom? Vou fazer o mesmo com o Orivaldo. Bacana. Vamos com a palavra, então, o pastor Jorge Pinheiro. Bom, eu vou fazer uma apresentação que está dividida em 3 partes. E pode parecer, num primeiro momento, difícil de entender, mas eu vou falar sobre a França. Primeiro slide, por favor. Eu moro numa cidade chamada Montpellier, no sul da França, e essa região foi palco de momentos dificílimos na Guerra das Religiões. Houve 100 anos de guerra. No centro da cidade, numa praça, na esplanada Charles de Gaulle, bem no centro, uma praça muito importante, há uma placa grande na praça. E essa placa diz que é uma homenagem aos 34 pastores e pregadores que foram enforcados, queimados vivos ou mortos na tortura da roda. E aí vem o nome de alguns. Reparem só, isso é um monumento na praça pública, colocado pela prefeitura. É muito interessante que no final da placa, a prefeitura diz que a luta pela liberdade de consciência desses protestantes, chamados huguenotes, os protestantes franceses são os huguenotes, obteve reconhecimento em 1789, no artigo 10 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que diz esse artigo? Diz que ninguém pode ser incomodado por suas opiniões, mesmo religiosas. Próxima slide. Aqui é interessante ver o seguinte, que durante 100 anos os protestantes resistiram, lutaram. Luta armada é chamada a Revolução Huguenote, não é? E quando começa a Revolução Francesa, já depois disso, os huguenotes se fazem presentes na Revolução Francesa, inclusive com líderes como Jean Paul Marat, que vocês podem ler aí
que eu coloquei ao lado. E é muito interessante que a Revolução Francesa reconheceu, a partir da luta huguenote, o direito à igualdade civil, à liberdade de consciência e liberdade de culto. Existe um quadro famoso, eu não coloquei aqui, que mostra os 19 deputados huguenotes na Assembleia Constituinte da Revolução celebrando. Próximo slide. Bom, existe um lema que todos já devem ter ouvido, chama-se liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema foi levantado pela primeira vez durante a Revolução Francesa. E hoje ele faz parte da Constituição de 1958 e faz parte da herança nacional francesa. Ou seja, essa questão que é definida como liberdade, como igualdade e como fraternidade, rege o Estado francês. Tem mudado, há governos socialistas, vários governos socialistas, agora temos o do Macron, mas este lema, esta visão ainda predomina e Macron a usou agora ao falar da pandemia. Próximo slide, eu estou indo rápido para que haja tempo de conversarmos. É muito interessante, eu quero que vocês pensem que a Revolução Huguenote, ou seja, a Revolução dos Protestantes, 100 anos de guerra. Aliás, é interessante dizer que 200 mil huguenotes fugiram, migraram para outros países durante os anos de guerra, 100 anos de guerra civil. Eles foram para a Alemanha, para a Holanda, Grã-Bretanha, Estados Unidos. Esses 200 formavam mais ou menos um terço do número de protestantes na época. Um outro terço foi morto, foi dizimado, e o terço que sobrou fugiu para as montanhas e ficou escondido, vivendo nas montanhas, que eles chamavam de deserto. Muito bem, o certo é que essa tradição protestante, que influencia a Revolução Francesa e que se expressa na Revolução Francesa, vai ter o seu grande, maior momento para nós na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948, onde eles definem, a ONU, ou seja, as Nações Unidas ali definem que os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. E aí colocam, os direitos humanos incluem o direito à vida, o direito à liberdade, a liberdade de opinião, liberdade de expressão, o direito ao trabalho, à educação e outros direitos, como, por exemplo, moradia, que não está aí. Bom, visto isso, o que eu quis mostrar é o que são os direitos humanos, como eles surgem a partir do anseio de justiça e liberdade dos protestantes franceses, muito claramente. É claro que, de conjunto, a reforma protestante já tinha colocado a questão da liberdade como fundamental ao ser humano. Então, agora, nós partimos para um outro ponto. Por favor, próximo slide. Esse próximo slide, ele nos mostra algo que é o seguinte. E o Brasil? Como o Brasil está de direitos humanos? Então, eu vou dar algumas estatísticas novas, não tão novas, mas dos últimos anos, 3 anos, até agora. Mas isso é muito importante para pensarmos o Brasil. Em média, 175 pessoas morrem a cada dia, isso em 2017, em decorrência de mortes violentas intencionais. Ou seja, no ano
de 1917 morreram por violência 63.880 pessoas. 63 mil. Reparem, foi mais do que o número de mortes na Síria no mesmo ano. Ou seja, há praticamente uma guerra civil no Brasil, onde a vida humana não tem valor. Pararam para pensar? 175 pessoas morrem por dia em decorrência das violências. Mas a coisa segue. Próximo slide, por favor. Em 2017 também, 4.473 mulheres foram assassinadas no Brasil. Ou seja, se matou uma mulher a cada 2 horas. 12 mulheres assassinadas por dia. Sabe o que isso significa? Significa que este país, que é o meu país, não tem respeito pelo sexo feminino. É profundamente violento, porque todos esses crimes que estão aí agendados, numerados, foram crimes motivados pela condição de gênero. Elas morreram porque eram mulheres. Mas nós temos ainda alguns dados, algumas informações muito graves. O Brasil tem, pelo menos, 6.900.000 famílias sem casa para morar. Repara só, eu vou arredondar, mas vocês têm o número na tela. O Brasil tem 7 milhões de famílias que não têm casa. Não tem, repara, não tem casa própria, não tem casa alugada, simplesmente não tem onde morar. Sigamos. Mais um slide. É muito interessante porque foi o Guilherme Benchimol que disse isso, e ele é presidente da XP Investimentos. É um homem do mercado financeiro. E ele disse o seguinte: diante da crise do coronavírus, há um risco do crescimento do desemprego chegar a 40 milhões de brasileiros. Ou seja, o desemprego daqui para frente pode chegar a 40 milhões de brasileiros. Antes disso, nos 2 anos anteriores, esse número estava por volta de 13 milhões de pessoas. Agora, pode chegar a 40 milhões. Quando a gente fala 40 milhões de desempregados, vocês devem imaginar que, às vezes, uma dessas pessoas sustenta uma família. Nós não estamos falando, aqui não estão incluídas famílias, mas estão incluídas pessoas. Claro que algumas famílias têm 2, 3 pessoas que trabalham, mas eu quero que vocês pensem nessa situação. Então, meus queridos, o que eu tenho para dizer é o seguinte: no Brasil não há direitos humanos. Se não há emprego e o desemprego aumenta, se não há casa e esta situação aumenta, como nós podemos falar em direitos humanos? Se mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres, né? E se pessoas são assassinadas a armas, mortes violentas que nós não temos como oferecer, digamos, uma vida pacífica, segura a esses brasileiros que são, repara só, nessa estatística, praticamente 64 mil pessoas. Então, eu coloquei tudo isso para a gente entender que a preocupação dos protestantes, e agora eu vou chamar de huguenotes, onde eu me coloco, sempre foi de que houvesse liberdade. Mas a liberdade
não é um conceito, não é uma coisa que acontece de forma solitária. A liberdade é sempre solidária. Se o meu vizinho não tem liberdade para ir e vir, não tem liberdade para trabalhar e ganhar o seu sustento, não tem liberdade para morar, como é que eu vou me sentir livre? Eu diria mais, como eu vou me sentir até seguro. Então, estamos num país que carece de uma tradição de direitos humanos enraizada na história do país. Não tem. Não tem. É difícil a gente dizer isso, às vezes choca, mas é um país racista. É um país racista, onde os negros, até bem pouco tempo, só se destacavam de 3 maneiras. Ou eles jogavam futebol, ou eles cantavam, não é? Ou eles dançavam. Tinham que ser artistas populares ou jogadores populares. Só se destacavam assim. Eu, particularmente, tenho grandes amigos, e não é nenhum nem dois, são vários, que se destacaram no Brasil como acadêmicos, como profissionais liberais e até como empresários. Esse, o último que eu citei, empresário, um dia estava indo para casa e ele tinha um carro importado. Ele foi parado pela polícia e foi levado para a delegacia como ladrão, porque um negro não podia ter um carro daquele. Hoje, ele mora fora do Brasil. Muito bem? E aí, nós vamos partir para a parte mais difícil. Eu vou fazer 2 sugestões. Essas 2 sugestões, a primeira, as 2 têm base bíblica. As 2 saem da experiência presente na Bíblia. Uma coisa só que eu quero dizer, não dá para copiar. Não dá para um copiar e colar. Não é isso. É para pensar. Este país precisa de uma profunda reforma do sistema financeiro. Isso é chocante. Existe um texto em Levítico 25:1 a 26:2 que fala da reforma do jubileu. O que era o jubileu? A cada 7 vezes 7 anos, ou seja, ao findar 47 anos, se abria o 50º ano, que era o ano do jubileu. A reforma do jubileu era um processo de reforma, definia o direito de propriedade da posse da terra e de pessoas. O propósito era fixar limites ao direito de posse. Isso é bíblico, pessoal. Já que toda propriedade, natureza e pessoas pertencem a Deus. Limitar o direito de posse porque pertence a Deus. Assim, ninguém podia possuir a natureza ou as pessoas de forma permanente. Então, a cada 50 anos, essa era a proposta, nem sempre foi cumprido. Inclusive, os teólogos discutem, será que alguma vez foi cumprido isso? Mas nós temos elementos que nos mostram que, por exemplo, na época de Jeremias, houve um intento de reforma do jubileu. Mas o que significa? Significa que há um momento que para. E a gente deve limitar as posses. Olha só. Posse de quê? De propriedade. Posse de quê? Da natureza. E posse de pessoas também. Como se faz isso? Se faz isso numa pós-pandemia, onde o Brasil estará numa recessão.
numa pós-pandemia, onde é necessário reformar, reconstruir o país, e reconstruir de uma forma nova, é necessário uma reforma financeira, onde todo o sistema financeiro deve cumprir um papel social. Repara, uma das coisas que aqui Macron fez foi uma negociação com os bancos para que eles façam os empréstimos necessários aos menores juros possíveis para que, após a pandemia, a economia não afunde. Ou seja, ele colocou o sistema financeiro, os bancos, para darem suporte, mas não um suporte a preço de ouro, que inviabiliza a reconstrução da economia. Por isso, eles estão chamando de Plano Marshall. O Plano Marshall foi o plano que o mundo se deu, em especial os Estados Unidos, para reconstruir a Europa. E muito do que entrou no Plano Marshall foi a juros zero, porque senão não dava para pagar. Foi para a reconstrução. Então, é necessário uma reconstrução. O país vai estar numa situação possivelmente trágica. É necessário uma reconstrução. Começa, então, por colocar o sistema financeiro a serviço de toda a sociedade. Não a juros escorchantes, mas, quem sabe, a juros zeros. Juros zero. Entende? E isso é válido para quem? É válido para o micro, para o pequeno, para o médio empresário, para reconstruir. Essa é uma coisa que eu coloco. Isto vai possibilitar, tem mais um ponto, que nós comecemos a pensar direitos humanos de uma forma ampla, que atenda a todos, para que não haja gente morando debaixo da ponte. Segunda questão que eu coloco, uma economia social e solidária. Charles Gide foi um economista protestante do século XIX. Foi ele que criou o conceito de solidariedade. Ele tirou de insólidos, do latim, que deu origem à economia social e solidária. Eu escrevi há 15 dias atrás um artigo para o Estrategizando, que é um jornal português, sobre esse tema. Como nós, brasileiros e outros povos, porque o jornal ele circula bem na África de língua portuguesa, Angola, Moçambique, também nos Estados Unidos. Então, eu discuto como conceber, como criar essa economia solidária. Ela, na França, ela representa hoje 12% de todos os empregos assalariados. Repara, 12%. Né? E ela está presente em quase todos os setores da sociedade, das atividades. Eu só vou dar uma ideia, não vou discutir aqui essa economia, mas eu quero dizer que ela existe. Ela existe aqui. Ela é protestante. Então, já estou terminando, Irene. Eu só quero colocar que uma das características, essa economia começa por baixo e não por cima. Um grupo de pessoas, isso tem muito na França. A gente vê a França é um país agrícola. Ué, mas como? Não tem um latifúndio. Como? Ué, como é que se produz vinho numa região? Os agricultores que produzem o mesmo tipo de vinho trabalham juntos. Eles fazem empresas de economia, eles chamam ESS, Economia Social Solidária, onde quem dirige a empresa não pode ganhar mais do que 7% daquele que ganha menos. E o que ganha menos nunca pode ser menos do que o salário mínimo. Então, é muito interessante, porque 7% acima do salário mínimo, ele está ganhando, e ele dirige a empresa, 7%. Não há lucro pessoal.
Repara só, não há lucro pessoal. Todo lucro é direcionado à expansão desta produção, mas não pela produção em si, mas pelo sabor do trabalho. Então, ele retorna como provisão, como, digamos assim, capital para o trabalho. É muito interessante esse sistema. Ou seja, não há lucro pessoal e não há salários enormes. E isso começa de baixo. Por isso eu coloquei duas coisas. A primeira, uma reforma abrangente, forte, que venha, tem que ser de cima, não dá para fazer isso de baixo. Tem que ser de cima. Alguém tem que peitar a coisa. Mas isso tem que ser acompanhado por debaixo com empresas, sociedades que sejam de economia social e solidária. É uma proposta, tá? Eu sei que é uma proposta em 15 minutos. Eu gostaria de parar por aqui e depois a gente conversa um pouco mais. Muito obrigado. Obrigado. Está sem som. Irene? Eu estou. Irene, está sem som. Irene, você está sem som. É que eu fechei. Eu e o Orivaldo não, nós. Agora está aí certo. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo agora? Estamos. Sim. Então tá. Eu estou com uma pergunta para você aqui, Jorge. Já? Não é para depois? É agora mesmo? Claro que eu vou apresentar. Eu vou deixar você aí de água na boca com essa pergunta. Agora vamos ouvir... Só uma coisa, eu respondo agora... Não. você não vai dar agora a pergunta. Ok. Nós vamos ouvir o Orivaldo. Perfeito. Aí, até os irmãos que estão nos acompanhando, já tem até perguntas saindo aqui com os nossos irmãos participantes no Facebook. E logo depois da fala do Orivaldo, eu vou passar essas perguntas para vocês. Que vai ter pergunta também, tá bom? Então, eu não falei, Jorge, que você é doutor em ciência da religião com especialização na área política, não é isso? Exatamente, política e religião. Parecido com a especialização do Orivaldo. E o Orivaldo é doutor em sociologia, não é isso, Orivaldo? Em ciências sociais pela PUC de São Paulo e pós-doutorado na Itália. Nós vamos ouvir agora o Orivaldo. Você tem 15 minutos, Orivaldo, para apresentar a sua opinião. Lembrando que quando faltar 3, eu vou fazer um sinal com a mão, 1 e 0, tá bom? Perfeito, tá, joia. Muito obrigado. Eu quero iniciar dizendo, como já disse, meu prazer, minha satisfação de participar aqui. Eu também estive esse ano passando 2 meses e meio ali na França, fui acolhido pelo pastor Giaz, irmã André, na casa mais acolhedora da França, ali em Villers-les-Belles, pastor na igreja batista ali. Assim que chegamos, fomos recebidos tão bem ali naquela casa, e a solidariedade é vivida ali naquele lar de maneira concreta. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita de se ver entre os colegas pastores e outros evangélicos que estão ali na França. Foi realmente alguma coisa muito boa. Infelizmente, por conta do vírus, tivemos que voltar, visto que as universidades estavam fechadas, estava acompanhando minha esposa, aí tive que voltar, que ela não tinha mais atividades ali. Mas eu concordo, a atitude que a França teve com relação a isso foi uma coisa notável. Podemos pegar essa experiência, ver e o quanto as pessoas aderiram realmente àquilo, e hoje o resultado está se colhendo, né? A queda muito grande na curva de mortes. Hoje nós já tivemos aqui a notícia, que aliás eu quero dedicar essa fala às
338 famílias que, nas últimas 24 horas, perderam um ente querido pelo Covid-19. O Brasil chega aos dados oficiais, nós sabemos o quanto esses dados estão sendo maquiados pelo governo, e chega a 4.543 mortes. É o país onde a inclinação do crescimento da curva é o mais íngreme de todo o planeta. Então, é uma situação bastante preocupante que nos leva a esse tema, né, da questão dos direitos humanos. Ontem eu tive o prazer de pregar na nossa igreja brasileira, também assim, através de streaming, no Rio de Janeiro. E ali eu refleti sobre o momento em que o profeta Jonas se enfurece com Deus porque Deus não destruiu os ninivitas. É uma coisa interessante de Jonas, né? Ele foge, vai na direção oposta de onde estava Nínive, porque não queria pregar, não queria que eles se convertessem, que eles se arrependessem, para que Deus, de fato, destruísse aquele povo. É interessante que ele prega, não crê que vai ter resultado, arma um camarote numa colina próxima ali de Nínive, e fica sentado esperando os fogos caírem do céu sobre a cidade, mas nada acontece porque o povo havia se arrependido. Nesse ínterim, nós sabemos, cresce uma planta que protege o nosso profeta do sol escaldante. Ele fica muito feliz. Mas, na noite seguinte, Deus envia um micro-organismo, acho isso muito interessante, um micro-organismo missionário de Deus, é mandado para destruir aquela planta, e novamente o nosso profeta fica sob o efeito do sol e novamente pede para morrer, muito enfurecido com aquela situação. E aí, então, Deus responde a Jonas: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não haveria eu, e termina-se no livro de Jonas, ter pena dessa grande cidade? A preocupação de Deus com os 120.000 seres humanos daquela cidade não se separa, notem bem, da preocupação que Deus tinha com os seres humanos de Israel, nem mesmo com os animais, nem com os micro-organismos, nem com as plantas, que aqui, no caso, funcionam como seus missionários mais fiéis do que o próprio Jonas, como eu disse, porque não fogem do seu trabalho. Então, a origem de e essa é a minha tese que eu quero levantar aqui para essa nossa discussão, é que a origem de toda negação de direitos humanos está na disjunção entre humanos e animais, humanos e vegetais, humanos e minerais, humanos e planetas, humanos e outros humanos. É aí, nessa disjunção, nessa separação, em que nós falamos de direitos humanos, sem pensarmos no conjunto de todos os seres, nós começamos, com a própria luta pelos direitos humanos, a cair numa armadilha que vai levar à destruição dos próprios humanos. É conhecida aquela expressão muito cínica usada por esses comentadores de violência nos canais de televisão, que dizem: direitos humanos é para humanos direitos. Direitos humanos é para humanos direitos. Observem aí, pessoal,
que existe e que se faz uma separação entre humanos e não humanos. Alguns seres humanos são dignos de direitos, outros seres humanos não são dignos. O pastor Jorge falava das uma mulher morta a cada 2 horas no país. Por que as mulheres são mais assassinadas dentro dos seus lares? Nós estamos nesse confinamento, a violência contra as mulheres aumentou muito. Por quê? Porque as mulheres são consideradas menos humanas do que os demais humanos, os machos brancos. Por que os negros são submetidos a toda sorte de violência, inclusive os jovens negros nas periferias são mortos aos milhares no nosso país, porque eles não são considerados plenamente humanos para terem direitos humanos. É essa separação entre humanos e não humanos que mata toda a possibilidade de pensarmos em direitos humanos. Minha filha é advogada ambiental. E ela me alertou que existe o direito dos animais. Mas ela levantou aqui, em Natal nós temos um problema de os gatos são largados nos parques e pessoas bondosas vão lá e colocam comida para os gatos. Por que eles colocam comidas para os gatos? Porque os gatos têm direitos, existem direitos dos animais. E se nós pensamos nos direitos dos gatos e colocamos comida para os gatos, o que vai acontecer? A população felina vai aumentar enormemente, vai destruir os gatos, os camaleões, as iguanas e tantos outros animais vão ser destruídos por causa do direito dos gatos. Que é verdade, eles têm direitos, mas eles têm direitos enquanto componentes de um ambiente, um meio ambiente do qual eles estão fazendo parte. Então, quando nós distinguimos humanos de não humanos, nós estamos criando uma anomalia. A base, e isso é o que eu quero chamar a atenção, a base de toda a justiça nas relações entre os seres vivos é o fim de toda negação da condição de sujeito de direito a qualquer outro ser. Eu vou repetir. Quando nós negamos a condição de sujeito de direito a qualquer ser, humano ou não humano, nós estamos criando uma brecha para a entrada da injustiça no nosso mundo. E é isso que está acontecendo, é por isso que nós temos tantas mortes, tanta violência, e especialmente a destruição do meio ambiente, que é a origem, a causa das grandes pandemias, né, que estão acontecendo, que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer pelo mundo afora, enquanto nós não respeitarmos os micro-organismos como também um universo que tem que ser considerado por nós como seres e com os quais nós temos que manter algum tipo de relação. Sem isso, nós não teremos a efetivação dos direitos humanos mais básicos, mais elementares. Porque sempre se vai colocar uma cunha, sempre se vai colocar uma divisão. Aqui vai até aqui o direito, daqui para lá não vai mais. Se isso acontece, não há possibilidade de ter direito. Hoje, por exemplo, se discute no Brasil o direito que as pessoas têm de manter os seus negócios funcionando, os seus templos, que são muitas vezes negócios também, funcionando, para que as pessoas possam ir e manter esses negócios. E não se pensa no direito, como foi lembrado essa linda vídeo feito pela Prefeitura de Teresina, que são seres humanos que vão estar ali submetidos a risco de morte, né?
Então, o direito de alguns não pode passar por cima do direito dos outros. Isso sempre vai acontecer quando se faz uma hierarquia, quando se faz uma distinção, quando se faz uma disjunção entre os diferentes seres que compõem. Algumas pessoas têm perguntado até onde vai, até quando vai. Ora, a Bíblia tem uma resposta. É óbvio que não é uma resposta específica, escrita para essa circunstância, mas eu achei muito interessante lá no profeta Amós, no capítulo 8, versículo 4, que ele diz assim: ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, e que dizem: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? É interessante. Quando que nós vamos poder abrir os nossos comércios? Quando que nós vamos poder continuar ganhando os nossos lucros? Quando que nós vamos poder voltar a receber os nossos dividendos? Quando? Quando eles estão ansiosos para saber, eles perguntam assim, quando é que podem iniciar a sua exploração? Eles dizem, quando que vai terminar esse sábado, esse descanso, para que nós possamos vender o cereal? Quando que vai terminar esse ano sabático, como bem lembrou, o ano do jubileu, para a gente poder voltar a explorar as pessoas? Quando que vamos poder novamente vender as coisas diminuindo a medida e aumentando o preço? Enganando com balanças desonestas. E comprando o pobre com prata e o necessitado com um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. Quando que isso vai acontecer? E o profeta diz, quando pararem de pisar os pobres e arruinarem os necessitados da terra. Está aí. Está aí. Não podemos ter direitos humanos enquanto continuarmos a desconsiderar aqueles pelos quais Deus construiu o seu povo, fez o seu povo, mandou Jesus Cristo, especialmente companheiro dessas pessoas, para ajudá-las a sair dessa situação. Então, essa questão dos direitos humanos tem tudo a ver com essas disjunções, essas separações, essas classificações, essas ordenações que nós vemos na sociedade e que provocam todos esses males que aí nós estamos assistindo. Vamos levar tudo isso em conta para podermos ver um novo dia brotando, quando o reino de Deus e os seus valores possam estar na face da terra. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Orivaldo. Amei essa sua citação de Amós, capítulo 8, versículo 4. A gente precisa repensar nela nesse tempo de que está todo mundo querendo relaxar aí a quarentena. É algo para a gente pensar realmente. Muito bem, vamos às nossas perguntas. Vou começar com o Jorge, tá bom, Jorge? Você vai receber a primeira pergunta. Mas eu vou fazer a pergunta que uma pessoa que está nos acompanhando, a gente não vê o nome dele aí na tela, mas é o Leonardo de Consaltinho. Ele faz a seguinte pergunta para você, Jorge. Saudações a todos. Saudações rubro-negras, né? Pastor Jorge, o senhor vê relação entre a banalização da morte, 63 mil mortes violentas no ano passado, e a estratégia negacionista adotada pelo governo federal na crise sanitária que vivemos? Aí eu quero aproveitar essa pergunta do Leonardo e estender um pouquinho mais. A gente está vendo que o número de mortes está aumentando vertiginosamente no Brasil por conta da pandemia. Você fez uma estatística, Jorge, de que tivemos 175 mortes violentas por dia. E a gente ainda não se deu conta que nas últimas 24 horas, como disse o Orivaldo, 338 mortes. Quer dizer, nós temos duas violências. Além da violência cotidiana, 2 vezes mais causadas pela pandemia, e mesmo assim
temos esses negacionistas. Como Jorge, nós trataremos da questão da vida, dos direitos, do trabalho, dos demais direitos, sabendo que a vida está em risco desse modo em nosso país, em nossa sociedade. Pode responder, por favor. Pela pandemia, e mesmo assim... Ok. Leonardo, obrigado pela pergunta. Eu quero te dizer que eu vejo uma relação ou um imbricamento. As coisas estão, digamos assim, cruzadas. Mas não são duas, são três. Se, por um lado, nós citamos a violência, mortes violentas intencionais, que nos deu um número, por outro, nós temos mortes oriundas do Covid-19, mas nós temos outro problema. Nós temos mortes que não estão sendo avaliadas por fome. Por quê? Eu tenho um amigo que é pastor numa área periférica paupérrima. Não vou dizer nem o nome dele, nem a região. Ele atende, ou ele pastoreia uma igreja, onde as pessoas são tão simples, são vendedores de rua e não podem sair. E ele conseguiu ver famílias, ele conseguiu algumas cestas básicas, ele está trabalhando com isso para ajudar famílias que estavam há 15 dias sem comer. Não passa isso pela nossa cabeça. 15 dias sem comer. Como? Alguém sobrevive. Então, eu quero colocar duas coisas aí. Bom, a violência contra a pessoa, ela já é estrutural, infelizmente, da sociedade, principalmente nas grandes cidades. Mas estamos vendo essa violência, entre aspas, do Covid-19, e temos uma outra questão que tem que ser tratada. Quando eu falei de que é necessária uma reforma imediata, visando o futuro ao nível financeiro, é porque um país não pode deixar que seus filhos, e eu vou usar a palavra filhos, morram de fome. Não pode. Então, populações carentes, totalmente marginalizadas, pessoas que não têm RG, não podem provar quem elas são, porque não tem documento nenhum. Isso existe no Brasil. Essa pessoa tem que ser amparada. Solidariedade, fraternidade, direitos humanos com aquela que não consegue ficar de pé por fome. E aí, meu amigo Leonardo, com todo respeito, nós temos um setor financeiro que é o mais rentável do país, que não para de ter rendas, e lucro, e lucro, e lucro. Parte deste lucro deve ser entregue àqueles que não têm condições nem de reivindicar R$600, porque não tem como provar que ele é ele. Exato. Mas isso existe no Brasil aos milhares e possivelmente aos milhões. Então, eu digo que vivemos três problemas, sim. Não, concordo plenamente com o meu querido professor doutor Orivaldo. Todos têm que entrar debaixo do guarda-chuva da quarentena, mas aqueles que não têm condições nem de comer devem ser mantidos. E mantidos por quem tem condições.
É isso tem que ser feito. É o papel do Estado. Esse é o papel do Estado. Mas se você tem que provar alguma coisa para receber 600 euros, uma parte nunca vai receber nada. Reais. Se fosse euros... Se fosse... Aqui Macron disse uma coisa que a Europa conhece, o francês conhece. Ele falou, é uma situação de guerra. Não que estejamos numa guerra, mas é como uma guerra. O que se faz? Se ampara o que está do lado. Né? Então, não tem como. Então, eu diria ao Leonardo, 3 questões que a gente tem que ver. Aqui no Brasil... Desculpe. Ok, mas eu queria lembrar para você, o Aguinaldo, lá da Igreja Batista Esperança, no Rio de Janeiro, tem uma fala. O que é isso, direito humano? Muitos pastores batistas têm usado Romanos 13 para dizer que não devemos criticar o atual governo porque ele foi instituído por Deus. Isso numa sociedade democrática como a nossa, né? Então fica aí a denúncia, né? Que a gente está falando que é papel do Estado fazer isso, cumprir com o seu dever, e nós temos um segmento de pastores no Brasil dizendo que não, que a gente tem que dar apoio, tem que torcer para dar certo, e a gente está vendo aqui que a coisa está indo por água abaixo. Ok? Obrigado, Jorge. Eu vou passar a palavra, uma pergunta para o Orivaldo. A pergunta é minha, tá, Orivaldo? Tá, Jorge. O confinamento tem dado lugar, esse confinamento que nós estamos vivendo na França, o Jorge está falando que o confinamento é levado mais a sério, tem um aspecto legal diferente da gente. A gente vive quarentena e lá na França tem um confinamento. Mas esse sistema de confinamento é uma forma ou uma estratégia para dar lugar a violações de direitos? Okay. Posso falar? Pode. Bom, primeiro eu queria dizer, foi muito provocativa essa fala sobre a questão de Romanos 13, né? É interessante que esse versículo de Romanos 13 sempre é lembrado na época de governos de extrema-direita assumem, né? Ditaduras, aí Romanos 13 é desenterrado, né? Mas a Bíblia tem que ser olhada sempre com equilíbrio. Você tem Romanos 13, mas tem Apocalipse 13. Apocalipse 13, nós temos a besta no poder, né? Nós temos o anticristo no poder. E ali, se você se curvar diante do anticristo, você estaria fugindo justamente do projeto, né, do reino de Deus. Então, nunca podemos ler Apocalipse 13 sem Romanos 13 sem Apocalipse 13. Lembrado, Revaldo. Bom, qualquer semelhança é mera coincidência. Pois então, é verdade. Bom, a questão do confinamento, de fato, é um perigo grande e nós estamos vivendo essa questão do confinamento, ele beira a questão de estados de exceção, eu disse isso no começo. Um grande cientista, um grande filósofo, né, na verdade, Giorgio Agamben, um filósofo italiano, ele disse que isso da Itália, né, ele levantou essa questão de maneira muito incisiva. Ele disse, olha, cuidado, porque isso é uma brecha para que os direitos fundamentais, e aí nós voltamos ao tema, né, dos direitos humanos, sejam violados, porque um dos direitos fundamentais é o direito de ir e vir, não é? O direito de reunião, o direito de culto, o direito de associação e tantos outros que estão veiculados com a mobilidade, com a andar, com sair, e isso, com o confinamento, retira esses direitos. Evidentemente que é uma situação assim
temporária, é uma crise, e nós temos que deixar essa crise passar. O objetivo nem é conseguir que nós fiquemos isolados até que acabe totalmente, mas que pelo menos o número, né? Hoje eu li uma coisa sensacional, de que há 10 dias que não há uma única morte por Covid-19 na China. Quer dizer, 10 dias, então há um resultado, né, dessa ação. Então, é uma questão, vamos dizer assim, atrelada especificamente a uma questão de saúde pública, atrelada especificamente a uma questão de pandemia, de segurança de vida entre as pessoas. Então, que nenhum governo tire proveito desse confinamento para extrapolar, né, os direitos fundamentais dos seres humanos. Por que, então, que os governos podem convocar as pessoas ao confinamento? Por quê? Porque há um direito que se sobressai a todos esses, que é o direito da vida. E esse direito da vida, na medida em que ele está ameaçado com as pessoas andando, as pessoas fazendo amontoado, se reunindo, cultuando, fazendo qualquer coisa desse tipo, fazendo manifestações, se o direito à vida está sendo violado através desses atos, então esse direito sobrepõe-se, não é, ao direito dessas associações. Então, é um momento, assim, de alerta, de atenção e de cuidado, mas nós temos que manter o foco para vencer, né, esse momento e voltarmos à normalidade. Perfeito. O Jorge, tem uma pessoa que está nos assistindo, que é a Deise Azevedo. Ela comentou sobre essa questão dos R$600 que você falou aí, né? Ela disse assim, aqui são R$600, porque a oposição havia proposto 200. Desde ao contrário, o governo queria dar 200. O governo queria dar R$200 às pessoas em situação ridícula. E a oposição... Fake news, são os fake news, né? Informa-se direitinho aí para você não ficar compartilhando fake news. E mesmo assim, muitos não conseguem receber e estão passando. Isso é fato. Hoje tinha filas quilométricas no Brasil, hoje, de 5 horas, pessoas nas filas, na porta da Caixa Econômica Federal, para poder conseguir os míseros R$600, que nem isso teria, se dependesse desse governo que está aí. O triste é ver líderes evangélicos apoiando e contribuindo para a morte de tantas pessoas. Obrigado, Deise, pela sua contribuição. Não posso deixar de falar isso. Vou fazer uma outra pergunta, e ela vale para os dois, tá bom? Quem tocou nesse assunto foi o Jorge. Mas como o Orivaldo também falou sobre, fez uma referência, então vale para os dois, tá? A pergunta é, o mundo está passando por um tempo de jubileu? O mundo está pedindo isso? Porque no decreto do jubileu diz assim, né? Que se o povo não fizer, Deus vai fazer, né? O mundo está passando por um jubileu, Jorge? Bom, em primeiro lugar, o jubileu não era uma maldição. O jubileu era uma reforma. E, por incrível que pareça, era uma reforma econômica, que atingia a natureza. Sim. Né? E nos lembra, então, a fala do Orivaldo. Era uma reforma. Não vemos no jubileu nenhuma ameaça de extermínio. Ao contrário, vemos uma palavra de esperança contra o extermínio. O mundo, sim, está passando por um momento caótico de desmoronamento. Desmoronamento, inclusive, da democracia. De certa maneira, e eu não vejo isso como também nenhuma maldição divina, o coronavírus fez com que nós pudéssemos pensar de conjunto o planeta, porque não é um problema mais brasileiro, hoje
nenhum problema europeu, o Covid-19, nem mesmo chinês. Mas outras pandemias poderão vir, inclusive não a longo prazo, se nós não cuidarmos da vida em geral, da vida humana e da natureza, em todos os seus sentidos. Então, eu vejo, sim, que este é o momento em que nós temos que pensar o que queremos, o que é possível, o que já devemos fazer no pós-pandemia. Por isso, eu pensei um pouquinho sobre economia e pensei nesta economia de baixo para cima, que são pessoas aparentemente carentes, que podem se juntar, tá? E poder formar uma entidade, uma associação, ir ao banco, ter o dinheiro para começar um empreendimento sem lucro pessoal, mas para o conjunto. Então, eu vejo como um processo que pode nos permitir pensar. Não estou falando que isso é positivo, que a Covid-19 é positiva, em absoluto. Mas o ser humano tem a capacidade de ir além, de saltar dificuldades e etapas. É assim que eu vejo a situação agora e possivelmente no futuro. Olha, Irene, eu acho... Fala, Orivaldo. Eu acho essa uma provocação muito interessante, sabe? Porque não deixa de ter certo sentido. Um dos profetas, acho que o profeta Jeremias, disse assim: vocês vão ficar exilados por tantos anos quantos descumpriram o jubileu. Sim. Quer dizer, todos os anos que eles deixaram de cumprir, eles iriam agora passar no exílio e, de certa maneira, esses 70 anos de exílio seriam 70 anos de jubileu que a Terra iria renovar, né, etc. Então, de fato, se a gente não faz por um caminho, ele vem por outro. Eu não estou dizendo que isso seja a mão de Deus trazendo coisas dessa natureza. Não, é uma questão de consequência pelos atos que nós cometemos. Nós jogamos o plástico nas águas e depois nós vamos comer o peixe com plástico dentro dele. Então, não é uma questão de receber o troco daquilo que nós estamos colocando. Se nós não estamos fazendo imposto sobre as grandes fortunas, como aqui no Brasil nunca se fez, em países como os Estados Unidos, isso é comum já há décadas e décadas, e não cuidamos da natureza. Então, vamos ter isso que nós estamos tendo, resultado desse descuido, dessa falta de atenção. Agora, o Jorge levanta uma questão que é muito interessante, que é a solidariedade dos grupos que estão se organizando. Eu quero chamar a atenção para uma experiência que está acontecendo aqui em Natal. A ALEF, Associação de Líderes Evangélicos Felipe Camarão, se organizou em parceria com o governo do Estado e está fazendo uma atividade de atenção a comunidades carentes da periferia sensacional. Não só a comunidades, a pastores, a igrejas, a pessoas que estão enfrentando. Então, há um despertar daqueles que estão atentos a isso daí, né? Irênio, tem uma professora amiga que ela está assistindo, mas ela também não tem conta no Facebook, e ela perguntou se eu poderia fazer a pergunta por aqui. Ela mandou a pergunta. Eu vou ler e aí você orienta. Mas antes de você colocar a pergunta, isso que a gente está falando, a Silvia Jerusa é uma psicóloga lá de São Paulo, que está nos acompanhando, né? Ela deu uma colocação muito interessante. O povo ama um Deus destruidor. Por isso que eu fiz a provocação, porque tem muita gente dizendo que essa pandemia foi enviada por Deus. Deus não faria isso de jeito nenhum. Mas há um fato. O fato é que nós estamos plantando um mundo catastrófico, estamos caminhando para uma autodestruição
E nós estamos recebendo o troco disso, nós estamos recebendo o retorno dessa ação de ameaça à vida que as ações humanas estão provocando. E o planeta está reagindo. O planeta está reagindo, né? Está mostrando, o céu está mais limpo, né? A natureza parece que está sorrindo, a natureza está gostando da gente ter parado. Eu estava lendo sobre a questão dos abalos sísmicos. Veja só, Jorge, as organizações que cuidam e monitoram os abalos sísmicos, os terremotos, dizem que a ação desses terremotos diminuiu 30%. Porque parou de circular trem, as pessoas pararam de caminhar na rua, impressionante. pararam de circular ônibus, né, caminhão e tal. 30% reduziu a capacidade sísmica do planeta por causa da pandemia. Você vê como é que a natureza está agradecendo, né? Graças a Deus, né? Respirando aliviado, né? Ok. Mas a pergunta, Edivaldo? Olha, eu queria até, não sei se a Jerusa que falou, né? O povo ama um Deus destruidor. É interessante porque é o caso do Jonas. Ele amava Deus enquanto Deus fosse destruidor. Quando Deus se recusa a destruir, ele fala, eu quero morrer, não quero mais saber. Eu não quero mais saber de nada. É verdade, eu acho que a gente projeta muito das nossas coisas em Deus, as nossas manias, nossos desejos de poder, nosso desejo de destruição, a gente projeta em Deus e aí depois fala, se Deus é assim, então eu também posso ser, né? É realmente uma coisa muito perigosa. A pergunta que a Janaína fez foi a seguinte: quem é mais responsável pela disjunção entre o homem e o restante da criação? Ela colocou entre aspas. A ciência, a igreja ou o Estado? Perguntinha difícil, hein? Mas eu tenho uma ideia, se vocês me permitem, convidados são vocês, mas eu vou fazer minha consideração aqui, porque eu falei recentemente num curso que eu dei sobre ética do cuidado com a vida. A ética do cuidado com a vida, que é um tema que eu estou estudando. Eu tenho até um livro preparado, que assim que acabar a pandemia, eu devo lançar, que envolve os temas do bem viver, da decolonialidade e da ética do cuidado com a vida, que eu acho que são 3 temas que ajudam a gente a pensar nesse tempo, né? Mas assim que acabar a pandemia, a gente coloca isso para circular. Eu tenho para mim, Orivaldo e Jorge, que o grande responsável por isso não é uma instituição, não é um organismo, mas somos nós mesmos. A nossa condição humana, ela caminha para isso, em que a gente troca o trabalho, né, a força do trabalho, por força de produção de riqueza. Isso é a força de tudo isso. Schopenhauer, ele falava do egoísmo humano, né? Que é essa coisa de você só fazer as coisas para o seu bem-estar individual, que é o egoísmo, né? Nossa atitude egoísta, né? De só trabalhar, só produzir, para que a gente possa produzir conforto e bem-estar pessoal, para a gente ter controle sobre as coisas. Então, a causa disso não está nem no poder, nem numa instituição, mas está nessa condição humana. E essa condição humana é que é aproveitada, ela é utilizada, né? Ela é instrumentalizada pelo mercado, pela economia, pelos poderes. Então, as instituições é que vão fazendo isso. E até a igreja, que instrumentaliza essas tendências humanas, né? Essa aspiração humana por ter o controle sobre as coisas. É o que eu entendo dessa maneira. Mas eu quero ouvir vocês aí, tá bom? Vamos lá, quem quer falar? Mas é interessante isso que você levantou, porque, de fato, a gente nem pode dizer assim, que são as igrejas ou a religião que faz essa disjunção e que, na minha tese, a fonte de todo o desrespeito aos direitos humanos é a disjunção, né? Quando a gente, por exemplo, separa religiões que são aceitáveis e não aceitáveis,
e aquelas que não são aceitáveis podem ser destruídas, como mataram os huguenotes, porque era inaceitável aquilo. Então, quando nós separamos as religiões cristãs das religiões pagãs e justificamos a perseguição às religiões pagãs, todas essas disjunções acontecem no âmbito das religiões, acontece no âmbito da ciência, que também é uma ciência que não respeita o mito, não respeita a religião, não respeita a discussão com o conhecimento da tradição. É uma disjunção que está presente no Estado, que também expressa um interesse seletivo. Para quem você governa para os seus eleitores, como é o caso atualmente, não para o país inteiro, ou o Estado inteiro, ou a cidade inteira. Então, há disjunções em todos os níveis. Eu diria que é uma condição humana de pensar disjuntivamente, e que é uma coisa para a qual todos temos que lutar. A filosofia, a ciência, a religião, as organizações não governamentais, a sociedade civil, todos nós temos que lutar contra todo esse tipo de disjunção. Ok, Jorge, fala aí. Eu vou citar alguém, né? Aqueles que me conhecem vão dizer, puxa, até que enfim que você citou. Paul Tillich, ele dizia que a fratura de uma economia sempre se faz presente na fratura da religião. E a fratura da religião sempre se faz presente na fratura da economia. Então, é muito interessante isso. Quando há uma crise econômica, essa crise se reflete na igreja. Muito interessante. E quando há uma crise profunda na igreja, não a igreja local, mas a igreja de conjunto, essa crise se reflete na economia ou ampliando na sociedade. Nesse sentido, nós podemos dizer que igreja, Estado, né, em si, o governo, estão juntos nesse fracionamento e nessa separação entre o humano e a natureza. Se perde esse sentido nos dois níveis. Não acontece de forma separada. Nós temos vários exemplos históricos. A crise no Estado alemão, na igreja alemã, no Estado alemão e na economia alemã, produziu uma profunda crise na igreja protestante alemã, que não somente se dividiu, mas apoiou aquela parte que prometia um erguimento econômico e nacional. Então, essas coisas andam juntas. Não existe a igreja separada do governo do Estado. Ela não deve se meter, mas, de toda maneira, ela é influenciadora e influenciada. Nós vemos hoje as discussões que se dão no Brasil, onde nós queremos que o Estado seja reflexo das igrejas, não é? E de igrejas Exatamente. Totalmente divididas, fracionadas. Bem não lembrado. Temos mais um movimento cristão coeso do protestantismo, do evangelicalismo no Brasil. Então, é isso. Eu vou colocar aqui uma fala do Jorge Pinheiro, lá de Resende, né? Ele é um dos coordenadores do grupo Fé e Política, né? Fé e Política e Reflexões. O texto citado em Romanos não deveria ser tratado de forma mais pretérita à luz das relações e conceitos sociopolíticos do Império Romano e a visão paulina? Certamente, João, eu acho que é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Porque Paulo estava vivendo uma realidade que não é a mesma que nós vivemos, né? Ele está se referindo a um problema lá do Império Romano, um problema brasileiro, né? Um problema presente, né?
Olha, eu acho, Irene, o seguinte: Paulo era um discípulo de Jesus. Ele procurava seguir Jesus o mais proximamente possível. Às vezes ele conseguiu, às vezes não, como todos nós, né? Ele, não é, ele foi sensacional, uma pessoa marcante na história da humanidade. Entretanto, ele às vezes não conseguia, como todos não conseguimos, isso é normal. Mas ele procurava. E o que Jesus ensinou sobre isso? Acho que isso que a gente tem que ver. Jesus também estava debaixo da mesma tirania romana. Foi o Estado romano que o crucificou, amando, claro, dos colaboracionistas locais do Sinédrio. Porém, Jesus não atacou diretamente Roma em nenhum momento. Por que ele não fez isso? Porque ele sabia que Roma só se sustentava porque existia um grupo local que lhe dava apoio. E que grupo era esse? Os religiosos, os judeus ortodoxos, representados pelos escribas e fariseus, que constituíam a base de pensamento de todo o Sinédrio e de todos os saduceus, que era a classe rica lá da Palestina. Então, Jesus não ataca Roma, ele simplesmente tira debaixo dos pés dessa grande estátua o calço. O calço é a religião local. E agora que nós estamos vivendo é a mesma coisa. Nós estamos vivendo praticamente uma tirania, um abuso, um fascismo cotidiano que nós estamos assistindo, e por mais que nós tentemos, nós não vamos conseguir afetar esse grande bezerro de ouro aí. O que nós precisamos é tirar a base dele. E a base dele é essa religião que tem dado apoio a ele. Assim fez Jesus, assim fez Paulo, assim devemos fazer nós. Nós temos um campo de luta. E ao enfrentarmos esse campo de luta, nós vamos, por consequência, afetar todo o império. E, de fato, o império foi afetado, não foi? Não aguentou muitos séculos. Bacana, gente. Olha, já passamos 27 minutos do nosso horário. A conversa está boa, mas nós temos que parar. Eu vou pedir ao Jorge que faça suas considerações finais, tá bom? Tem uma pergunta, se não me engano, que é da Ileide, é para você, Jorge. Se você quiser tocar rapidamente nessa questão, só para a irmã não ficar sem a sua resposta. Preocupante essa situação que o Brasil não passe a ter que escolher quem vai atender, velho ou jovem. Como o pastor Jorge vê isso? Então, nas suas considerações finais, se quiser atender a irmã na sua pergunta, fique à vontade, tá bom? Em primeiro lugar, eu acho que dessa conversa fica claro que nós defendemos a vida. Defendemos a vida. E começamos a falar sobre a defesa da vida humana. Defendemos a vida humana. Defendemos a vida humana quando ela é jovem e defendemos a vida humana quando ela já está finalizando. Porque viver é um ciclo. Não há por que cortar o ciclo antecipadamente. Devemos atender todos os enfermos, sejam eles jovens ou velhos. Devemos amparar todos aqueles que estão caídos, porque não têm condições agora de exercer atividades e nem tem como conquistar o mínimo para sobreviver. Estes têm que ser atendidos pelo Estado, sim. Ou, quando a gente tiver condições, por entidades como esta que o professor e doutor Orivaldo citou. Não temos que escolher entre jovem e velho.
Atendemos o primeiro que chegar. Esse é o natural. Sempre funcionou assim nos prontos-socorros. Entra um ferido, atende aquele, entrou outro, e geralmente atendemos os mais graves. Este é o funcionamento de um pronto-socorro. Ora, se você escolhe um ou outro, você está parcelando a vida. Você está definindo valores de vida. Essa vida vale mais? Isso foi falado aí por um político. Vale mais porque vai ver mais. Essa vale menos porque vai morrer daqui a pouco. Não é assim. Isto não é um pensamento humano, solidário, cristão, ou humano, porque isso não pode ser apenas cristão. Isso tem que ser um pensamento do ser humano. Então, eu não vejo como entrar nessa discussão e nessa dicotomia. Não é? Temos que completar o ciclo da vida. E não sou eu que defino. Quando chegar o meu momento, chegou o meu momento. Eu acho que é assim que nós temos que ver, a defesa da vida. É a minha opinião. Ok. E agradeço ao Irênio, Orivaldo, por esse momento. Valeu muito, foi especial. Muito obrigado. Você é uma bênção, Jorge. Você é uma bênção, viu? Eu também só quero agradecer muito eu ter encontrado com o Jorge por aqui, não pude encontrar com ele quando estive lá na França. Espero que da próxima vez nos encontremos. Encontrar com o Irênio por aqui também. E agradecer muito a todos vocês que assistiram, que viram, que fizeram perguntas, tiveram essa paciência para aprofundar esses temas. Isso é realmente uma coisa maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês. Orivaldo, parabéns pela escolha da camisa, viu? Essa camisa é da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. O pessoal da frente está orgulhoso de você aí. O luto é do verbo lutar. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite, dedicado esse tempo, tanto você quanto o Jorge. O Jorge já está aí 10 horas da noite, né, Jorge? 10h30, mais ou menos. É isso? Agora, deve ser. Espera um instantinho. Agora são 11h35, quase. 11h35. É hora de criança dormir, Jorge. Mas eu sou um pouquinho mais velho. Posso dormir mais tarde. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E a gente vai se encontrar aí tão logo a gente possa passar por esse tempo. Um abraço, muito obrigado. Um abração. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau para vocês.